Para Hélio dos Anjos, o jogo mais difícil do ano. Foi assim que o treinador classificou a partida contra o Rio Claro, em que a Macaca saiu vitoriosa por 3-1. Porque na minha visão é desumano jogar nesse horário, na minha visão a gente não fica sentido de ver o Campeonato Paulista, que eu sempre falo, futebol paulista, o que você faz no futebol paulista é multiplicado por 10 do que você faz em qualquer região do país. E a gente joga num campo como esse. Com a liderança retomada, agora a Ponte vira a página para o duelo de amanhã contra o Oeste. Em situações opostas na tabela, as duas equipes se enfrentam amanhã no Moisés Lucarelli. Jogando aqui no Majestoso, o retrospecto da Macaca diante da equipe de Barueri é amplamente favorável. Em 11 jogos disputados, a Ponte venceu 7, empatou 3 e perdeu apenas 1. Derrota essa que foi na primeira partida entre as duas equipes aqui em Campinas, ainda no ano de 2010. De lá para cá, a Ponte não sabe mais o que é perder para o Oeste dentro de seus domínios. E nós vamos muito forte contra o Oeste, recuperar os pontos que nós perdemos na última partida dentro de casa, não é isso? Nós não podemos perder pontos dentro de casa, no meu pensamento. O grupo entendeu muito bem, competiu muito bem, gostei da equipe nas duas fases. Para o duelo contra o Oeste, Hélio dos Anjos pode ter o retorno de duas peças importantes. Fábio Sanches, que vem se recuperando de uma lesão sofrida ainda durante a pré-temporada, pode aparecer como opção no sistema defensivo. Quem também pode retornar é Everton. Longe dos gramados desde agosto do ano passado, o atacante tem chances de ficar à disposição de Hélio dos Anjos. Na lateral esquerda, Jean Carlos é quem deve iniciar entre os titulares. Com o desgaste das últimas rodadas, Arthur e Júnior Tavares devem ser poupados para esse duelo. Com isso, Hélio dos Anjos pode levar a campo uma equipe com Kaique França no gol, Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches ou Thiago Oliveira e Jean Carlos na zaga, Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis no meio e fechando o ataque, Dudu e Gé. Com expectativa de casa cheia, Ponte e Oeste entram em campo às 4 horas da tarde. Bem, vamos debater na Macaca. O time não está definido, há indefinições, porque o técnico Hélio dos Anjos quer rodar o elenco. Preocupação é que pode estourar, jogadores, os principais jogadores do elenco. Evidentemente que a preocupação tem que ser, primeiro, conseguir a classificação. A Ponte ainda não conseguiu, mas a Ponte tem 19 pontos. O ano passado, o 8º colocado se classificou com 21. O 4º colocado, é importante, de 1 a 4 para definir em casa até o final. O 4º colocado se classificou com 23. Então, a proximidade de conseguir a classificação da Ponte pode dar a confiança ao treinador para fazer esse rodízio de jogadores. Verdade. E se você, como o campeonato é muito curto, se você perde um jogador agora com um problema muscular sério, ele pode demorar 45 dias para voltar, acabou o campeonato. Então, o torcedor às vezes fica, mas por que não veio com força total, não sei o quê? É esse o planejamento. Risco. Planejamento. Agora, eu espero que não sejam tantas baixas, nós não temos, né, CH? Não. O time da Ponte, você falava agora há pouco no nossa área da Rádio Bandeirantes, que você apresenta, todos os dias das 11h30 ao meio-dia, o programa é legal, é compacto, é bacana, é tudo de primeira, até o Tigrão fala pouco lá. Então é o seguinte, nós não temos o time, eu só espero que não tenhamos aí 4, 5 jogadores de primeira nomeada, de primeira linha do elenco fora, por conta dessa preocupação aí de estourar, de exame de CK alto, entendeu? Da fisiologia ter dito, vai arrebentar. Porque aí prejudica demais o elenco da Ponte, a gente sabe, não tem reposições à altura para todos os jogadores. Veja o problema da zaga aí. Pode ser que o Fábio Sanches retorne, pode ser que ele volte depois de muito tempo, e seria uma grande notícia. Mas de qualquer maneira, mesmo com baixas maiores ou menores, mais importantes ou menos importantes, a Ponte tem 19 pontos, ô Batista, como você acabou de dizer, e o Oeste tem 7. 7 pontos, está na 14ª colocação. Isso ganha jogo? Não. Zebras acontecem, a Ponte às vezes contra adversários teoricamente mais fracos, pelo menos na classificação, às vezes ela se enrosca,
Quando é contra time que está na ponta, ela cresce. Contra time grande, ela cresce. Contra time que está na frente, ela cresce. Mas hoje não dá para ela crescer contra time que está na frente, porque ela está na primeira colocação, ela lidera. Então o Oeste, com 16 times, ele está em 14º. Ele está uma posição à frente já da zona de rebaixamento. 15º e 16º vão cair. Então não é por isso que o Hélio vai poupar. Ele está pensando no mata-mata que vem daqui a pouquinho. Então não dá para a gente falar nada com relação ao comportamento do time, a uma possível configuração, a um possível esquema tático que vai ser utilizado, ou falar de individualidades, porque nós não temos o time e vamos conhecer amanhã por volta de 15 horas, 1 hora antes do jogo. Agora, independentemente de quem vai começar a partida, nesse jogo, eu não posso deixar de atribuir favoritismo para a Ponte, porque não é toda hora que a Ponte vai pegar um time como pegou domingo passado o Juventus e vai falhar tanto na sua zaga, na sua defesa. Então, jogando a média do que pode apresentar, não precisa ser a melhor partida da Ponte no campeonato, não. Ela deve vencer o Oeste e chegar a 22, que já dá a classificação, e olha, pelo menos entre os 8, segundo a estatística do ano passado. Além do campeonato da Série A2, a Ponte também tem que se preocupar com a Copa do Brasil, que será no dia 22 contra o Flamengo do Piauí. Fluminense. Aliás, Fluminense do Piauí. Fluminense. Então tem que pensar nisso também, né? Um campeonato rentável, 1.250.000. Se passar para a segunda fase, a Ponte está precisando de dinheiro. Tá tudo colocado dentro da mesma caixa, você tem toda a razão, não é? Eu acho que o segredo de projeção da escalação é se o Fábio Sanches vai jogar ou não. Porque entre Arthur e Júnior Tavares, um dos dois vai recuperar, não é possível. E eu estou falando isso porque eu lamento dar essa informação. A hora que no boletim o Boles colocou a possibilidade de voltar o Giancarlo na lateral esquerda, mas na hora fez uma enxurrada de mensagens, pelo amor de Deus, Giancarlo, não sei o quê. Bom, o que eu penso a respeito? Eu já falei na última partida, antes dela começar, que preservaria o Thiago, e eu acho que o Giancarlo tem que ser preservado. Aconteceu agora um monte de problema, dá um tempinho, deixa a torcida esquecer um pouco, bota outro lá, desde que não seja um zagueiro, né? Tem que ser um lateral esquerdo. Mas se não tiver? Aí vai ter que jogar com ele. E o restante preocupa muito. Mateus Jesus saiu com cãibras e com dores musculares. Ramon Carvalho, dores e cansaço e com cãibra. Elvis, a mesma coisa. Então veja, eu já falei 3 titulares do meu campo. Fraga, terceiro amarelo. Jé está confirmado lá na frente. Agora tem outra boa notícia, Tigrão. Eu tenho a impressão que o Everton vai ficar à disposição e pode jogar de começo. Por quê? O Dudu Ratamoto a gente não sabe se vai jogar. Então pode aparecer o Fábio Sanches de começo e o Everton de começo. Essa é a boa notícia.